A paz do Senhor Jesus, amados. Um bom dia para vocês que nos assistem, nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a mais um EBD e hoje com muita alegria, porque estamos retornando ao nosso trabalho aqui presencialmente. Então, se você está nos assistindo, mora aqui pertinho, quer vir compartilhar conosco de um estudo que vai acrescentar com certeza a nossa caminhada espiritual, vem aqui conosco participar nesta manhã desse estudo, certo? Então convido vocês desde já, aqueles que puderem, estar louvando conosco nesta manhã, glorificando ao Senhor por essa bondade, por essa oportunidade, Estamos atravessando esse período difícil, estamos agora reabrindo as portas para receber. Os cultos já estão acontecendo, presencialmente, mas agora também retornando ao nosso estudo escola dominical aqui de forma presencial. Claro, respeitando sempre os protocolos, irmãos? Respeitando o espaçamento, usando a máscara, o álcool 70%, mas estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E vocês podem glorificar o Senhor por este motivo, em nome de Jesus? Os irmãos que estão presentes aqui conosco podem glorificar o Senhor, amém? Amém? Amém, louvado seja o Senhor. Então convido os irmãos que estão aqui presentes conosco nessa manhã a estar abrindo o seu cântico de adoração para a gente louvar ao Senhor com um hino que eu gosto muito, irmãos. É Jesus, bom amigo. Esse hino é o hino de número 98, nosso cântico de adoração. Já estamos aqui com o meu presbítero Sandro, meu irmão Serginho aqui na bateria para poder nos ajudar nessa condução. Vou convidar o pastor Eli para me ajudar aqui a estar louvando ao Senhor. Pastor Eli, vem cá, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. E a paz do Senhor a vocês todos que estão aqui. Como é bom estarmos novamente. E a gente vai retomando isso aos poucos, Essa continuidade. Qual é o número? É o 98, Jesus, o bom amigo. 98. Olha, Sandro, o que eu faço? Você me acompanha ou eu vou atrás? Vamos lá? Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na terra. Achei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persigo o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. E não desampara. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, o muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu. Ao céu então voando, sua glória eu verei, aonde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim. o escolhido, O escolhido dos milhares para mim. o escolhido, O escolhido dos milhares para mim. Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o verdadeiro bom amigo. Glórias a Deus por isso, irmãos. Eu gostaria de fazer uma leitura de um texto aqui da nossa Bíblia, que se encontra em Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Amém? Diz assim, é sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Vamos fazer uma outra leitura que se encontra em Romanos. Romanos capítulo 12, também o versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então nós lemos dois textos, um em Hebreus fala sobre fé, lemos agora outro texto em Romanos, que fala sobre apresentar a Deus um culto racional. Irmãos, existe uma confusão muito grande no meio secular, principalmente, né? De que para você ser uma pessoa intelectual, você deve negar a fé, deve abandonar a fé. Porque um pensamento intelectual, ele é um pensamento racionalista. Ou seja, é um pensamento vazio de fé, né? Isso é um tremendo engano. E hoje, a proposta do nosso estudo bíblico, aqui presencial, né, vai ser justamente a gente refletir sobre isso. Qual é a importância da fé em nossa vida, né? Nossa vida social, psicológica, emocional, enfim. Qual é a sua opinião sobre esse tema? A gente vai compartilhar aí as perguntas aí nos grupos da igreja, certo? E se você estiver aqui próximo e quiser participar desse estudo, venha conosco nesta manhã participar do estudo. Os irmãos que vão ficar em casa, vai ser transmitido, né, pastor? Um vídeo chamado Conversa Paralela. O assunto é fé pública. É o sal e a terra. O sal e a luz do mundo. Muito interessante. Uma conversa entre o pastor Eli e o pastor Ricardo de Piabetá. Tô pegando cola aqui com o pastor João, tá, irmãos? É em cima da hora, é assim mesmo, é ao vivo, né? Mas enfim, vai ser bênção, tá? Então, vamos fazer a oração nesse momento. Convido os irmãos que estão aqui presentes conosco a se colocarem de pé nesse momento. E os irmãos que estão nos assistindo, se puderem, né, fechar os seus olhos, curvar e se unir a nós aqui em oração. Eu vou convidar o pastor ali para fazer essa oração pela organização das classes, amém? Vamos separar, não, vamos organizar as classes. O pastor está chegando aqui para fazer essa oração. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. E, mais uma vez, reforçando isso, com segurança, distanciamento, álcool, isso. Estamos aqui e se você desejar, vem estar presencial aqui conosco e vai lhe fazer muito bem, tenho certeza. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Teu nome através dessa devocional singela, mas com o coração inteiro diante de Ti. Então, no nome de Jesus, que o Senhor receba a adoração e o louvor, também inspirando os corações dos Teus filhos, que serão instrumentos nas Tuas mãos, usando para a glória do Teu nome, que possamos crescer nesta manhã na graça, no conhecimento, diante de Ti, diante dos homens, diante da sociedade, que assim seja. A Tua bênção sobre o Teu povo, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá, não é isso, Fábio? Vamos Amém. Nos organizar. Vamos organizar. A paz do Senhor, amados, que estão nos assistindo pela internet. Fiquem com a programação
da internet, amém? Um abraço. Sal e luz deste Graça e paz, meus amados. Bendito seja o Senhor. Bom estarmos mais uma vez juntos. E hoje é uma noite especial, porque é um espaço novo que nós estamos criando aqui, ainda no ambiente aqui da igreja, mas a ideia é a gente seguir em um outro espaço, um outro ambiente, para a gente montar uma sala legal para isso. Mas, de qualquer maneira, você é bem-vindo aqui, muito bem-vindo. Você que é de Jardim Primavera, você que é de Piabetá, você é muito bem-vindo. E você que nos visita de outra denominação ou ainda não um cristão, enfim, você é muito bem-vindo aqui. Que o Espírito de Deus esteja no teu coração, em nome de Jesus. Hoje a gente vai estar aqui batendo um papo muito legal com o meu amigo, pastor Ricardo, e creio que vai ser uma noite abençoada, bacana, e a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre santidade. O sentido de santidade, santidade pública, a igreja como sal e luz deste mundo. Amém, meu pastor Ricardo? Seja bem-vindo aqui. Obrigado, pastor Eli. É uma alegria estar contigo aqui nessa noite, uma alegria estar com vocês aí que estão nos assistindo na sua casa. Um privilégio a gente poder estar junto, batendo esse papo aqui hoje, falando de um tema tão relevante. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar contigo aqui, né? E a gente poder hoje, mais uma vez, prosear um pouco e poder compartilhar essa conversa com quem está nos assistindo hoje em casa. Espero que seja um tempo produtivo e espero que você que também está aí compartilhe esse momento com a gente, compartilhe com seus amigos para a gente poder estar juntos aprendendo um pouquinho mais. Então, cara, olha só. Gente, vejam bem, hoje é muito especial, então é uma noite muito descontraída para a gente bater um papo com vocês aqui. Apesar de estarmos no ambiente da igreja, com essa beleza aqui da cruz de Cristo aqui, que é um símbolo maravilhoso, que eu tanto amo, que o pastor Ricardo também tanto ama desse símbolo, né, Ricardo? Então, é um dia muito especial, muito, muito tranquilo, e a gente quer fazer uma interação com você, a gente quer conversar com você, então a gente pede para que você, à medida em que a gente vai fluindo aqui, o papo vai rolando, se você deseja compartilhar conosco uma pergunta, uma interação e uma dúvida ou outra situação, você fique à vontade, viu? Fique à vontade para interagir conosco. Mas, antes da gente começar também, eu peço que você compartilhe aí. Faz uma coisa. Olha, nós já estamos aqui, pelo menos 20 pessoas conectadas, 19 pessoas aqui. Pelo menos isso que está marcando aqui comigo. Eu queria convidar você a abrir uma sala de vídeo. É muito fácil. Vai embaixo no seu celular aí, compartilhe, abre uma sala de vídeo, compartilhe com seus amigos, convide seus amigos. Se você desejar, copie o link, jogue para os seus grupos de WhatsApp. Faça isso, porque eu creio que você vai estar abençoando vidas, abençoando pessoas, evangelizando e levando o amor de Deus para essas pessoas, porque esse é o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração é abençoar vidas, levando uma palavra de paz, de alegria, uma palavra de esperança aos corações, sobretudo esperança. Nesse dia que a gente está, nesses dias que estamos vivendo, né, de tantas notícias ruins, de tantas palavras terríveis, né? Quantas coisas ruins, né, Ricardo, que estamos ouvindo aí, só notícias ruins que recebemos, né? Pois é. Então a palavra de esperança vai bem, né?
Com certeza, e acho que nosso papel é esse, né? De dar essa palavra de esperança para quem precisa. Não é uma palavra desvencilhada da realidade, mas focando naquilo que é a nossa confiança, né? Essa esperança que nós temos como cristão, de que o desespero não toma conta da gente, né? A tribulação vem, mas nós não ficamos desesperados, né? Então acho que é diante disso que a gente precisa caminhar mesmo. Amém. Então vamos lá, Ricardo. Gente, olha só, pessoal, hoje a gente quer discutir um pouco aqui a respeito de santidade. Santidade pública. A igreja é como sal e luz deste mundo. Você viu aí na chamada, sal e luz. Isso porque nós entendemos que a igreja precisa ter uma posição nesses dias. Ontem, eu comentando isso na live junto com os jovens, eu falei que nós fomos colocados em xeque, né? A igreja foi dado, não xeque-mate, porque isso, a igreja nunca vai receber um xeque-mate, certamente, mas em xeque. Para quem joga xadrez sabe o que eu estou falando. Só apenas o xeque, não o xeque-mate. E o nosso pastoreio foi colocado em xeque, então a gente precisou repensar muitas coisas, né? E a gente precisa dar uma resposta. E dentro das respostas que precisamos como a igreja pode viver a santidade nesses dias de pandemia. Como nós vivemos a nossa santidade. Isso porque todas as igrejas do Brasil foram chamadas a não se reunir, correto? Sim. Algumas não obedecem, a gente sabe disso, mas pelo menos vou dizer 99% das igrejas obedeceram. E então a gente tem um problema. Viver uma espiritualidade santa, uma santidade fora do templo, nas casas, não tendo o espaço do templo para exercer essa santidade. Então isso foi colocado em xeque. Muitas pessoas não sabiam ou não sabem como viver a vida cristã sem a igreja, como viver a santidade. E para a gente provocar aqui um pouquinho, mais uma vez falo, gente, se vocês quiserem conversar com a gente, pode falar aí, e a gente vai conversando aqui no chat aqui, e a gente vai tentando responder a vocês, viu? Inclusive, pastor Eli, eu quero Sim. também já agradecer o pessoal de Piabetá que está conectado com a gente aqui. Na verdade, nós somos uma igreja metodista wesleyana, e o pessoal de Piabetá já está conectado aí. Mandar um grande abração lá para o Rômulo, que é uma ovelha abençoada que tem lá desde cedo, já está aí conectando com a gente. Eu já vi várias pessoas lá de Piabetá também. Stephanie, minha líder de jovens, está aqui com a gente. Aline, Laudemir, legal, Carol, pessoal do Louvor de lá. Tem uma galera aí com a gente já, e compartilha aí para o pessoal da igreja estar juntinho aí. Jardim Primavera e Piabetá juntinhos aí hoje nesse momento aí juntos. Isso. Aliás, também, deixa eu rapidamente, porque a gente quer já iniciar o papo aqui, o pastor Ricardo é um grande amigo meu. Ricardo é o homem da filosofia, né? Não é isso? Ricardo é professor do Ceforte na área de filosofia, na área de teologia também, teologia sistemática. E ele tem abençoado a minha vida, trabalhando junto comigo na Secretaria de Educação. Ele é o tesoureiro da Secretaria de Educação e é o pastor da Igreja Metodista Wesleyana ali em Piabetá. Uma turma bacana que eu já tive a oportunidade de estar com ele lá. Então vamos lá. É o seguinte, para a gente provocar aqui o nosso papo, o que é uma vida de santidade, né? O que é, Ricardo, ser santo, né? Eu aqui, para provocar, eu queria conversar um pouco e falar que no pensamento wesleyano, a ideia de santidade, ela é uma ideia pública. É aquela frase famosa do apóstolo Paulo, de Wesley, quando ele disse, ser santo é ser social, ou seja, santo solitário é tão contraditório quanto santo adúltero. Essa é uma frase que eu, conversando com os jovens, eu lembro que o Miquel ficou, caramba, que frase legal. Então, significando que a santidade, na perspectiva wesleyana, ela tem uma ideia de social, de estar no mundo, de ser sal e luz. Isso porque Wesley ele tinha um pensamento bem contrário da ideia
dos quietistas, já no século XVII, século XVI também, mas o século XVII e chegando até o século XVIII, os quietistas tinham uma ideia de que ser santo era no espaço da quietude. Então, para ser santo, você ficava quieto. Então, por você ficar quieto, você não fazer ação nenhuma, você se tornava santo. E Wesley ficava muito bravo com isso, ele não gostava dessa ideia, porque ele achava que a santidade tinha que ser na situação ativa e não passiva. Você se torna santo por você fazer algumas coisas. Você não se torna santo por você deixar de fazer algumas coisas. E o que é fazer algumas coisas na perspectiva de Wesley, essa santidade? É fazer as coisas daquilo que o Espírito de Deus ensina, o que a palavra de Deus ensina. Então você está como sal e luz do mundo. Então este momento de pandemia é um momento importantíssimo para a igreja estar como sal e luz desse mundo. Sim. A igreja precisa se posicionar, a igreja precisa falar, a igreja precisa emitir opiniões, mas não somente opiniões, a igreja precisa arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Sim. Então, nessa perspectiva, Ricardo, de ser santo, socialmente falando, como sal e luz do mundo, quais são os passos que a gente pode tomar? O que a gente pode fazer, cara? O que como igreja, o que a gente pode fazer nesse momento? Então, acho que o desafio que a gente tem mesmo é de encarnar essa ideia wesleyana, né? Essa ideia de Wesley. Porque a gente, ao longo da história, sempre é tentado a isso. Eu me lembro, já compartilhei contigo, por exemplo, que já na patrística, já no primeiro século, a gente tinha uma tendência muito grande dessa santidade da escondida, do monge, de ir para o alto da montanha ficar buscando ser mais santo, da negação da humanidade do homem, né? A gente tem Orígenes, por exemplo, que negava a condição humana como algo que pudesse ser parte de algo que desse uma santidade. Por exemplo, ele negava a sexualidade como algo possível de alguém ter de forma sadia e de que isso fosse algo que levasse à santidade. Daí começa a se ter a ideia errônea até da sexualidade, da santificação da virgindade, esse processo todo que ao longo da história a gente teve. Então, na história, em vários momentos a gente é tentado a isso, como nesse que a gente está vivendo. Há uma tentação enorme da gente se enclausurar numa santidade nossa, particular, da casa, e não ir à sociedade, não ir demonstrar essa santidade. E aí o problema que se tem é que o Evangelho é muito claro, né? O Evangelho é o Evangelho da inserção social. Jesus, ele não fica enclausurado, ele vai, e ele não fica no meio religioso apenas, ele está no meio do povo, no meio daqueles que estão vivendo a vida de maneira completamente desassociada de Deus, né? Então, é lá que se manifesta essa santidade, é lá que se manifesta a presença de alguém que tem essa unção do Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo de Isaías, que Jesus fala no capítulo 4 de Lucas, né, de que o Espírito do Senhor está sobre mim, ela está sobre mim para quê? Para que eu esteja atuando no mundo. E eu acho que a igreja precisa, assim como Jesus encarnou aquela fala de Isaías, encarnar essa fala de Jesus, entendendo que o Espírito Santo está sobre nós, e está sobre Sim. nós para nós estarmos no mundo demonstrando essa presença de Deus através de nós, né? Sim, então, cara, isso que você falou é tão legal, porque às vezes as pessoas, compreendendo a ideia de santidade equivocada, ela tem uma ideia de se retirar do mundo, né? Eu tenho que me retirar do mundo. E aí esse retiro do mundo é uma ruptura com toda a sociedade. Então a pessoa não tem nem uma amizade com um vizinho se ele não for evangélico também, porque eu não posso ter amizade com o mundo. Sim. Né? Não entendendo a ideia de não ter amizade com o mundo significa não ter amizade com o sistema operante no mundo, onde o mundo jaz do maligno.
E aí ele acha que ele não pode ter amizade com aquela pessoa porque ela é um incrédulo. E isso fecha a ponte, né? Isso interrompe a oportunidade do contato, de você estar próximo. E tem uma coisa que na perspectiva wesleyana é interessante, é que é o caminho do amor. Ora, o caminho do amor só existe no relacionamento. Você não tem como ficar trancado dentro de casa e dizer eu me amo, não posso mais viver sem mim, como a música antiga do Traje a Rigor. Né? Não tem Não existe como. amor. Existe amar alguém. Amar alguém. Né? Amar é ir em direção a alguém. Então Isso é você só ir se manifesta na relação, né? Ele não se manifesta sozinho, só na relação que ele se manifesta. Não se manifesta sozinho, se manifesta na relação. E se manifesta na relação com o outro que é sempre alvo do meu amor. Então não é o outro que é alvo da minha ideia de se saciar. Ou seja, o outro é que é alvo do meu amor, e não ele que é a fonte do amor dele para mim, né? Então eu vou em direção ao outro exercitando o meu amor sempre. Isso é muito bacana. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Vou pedir o André, que está aqui nos ajudando. Aliás, a gente não está sozinho não é isso, Ricardo? A gente está com o André e o Gustavo, que está nos apoiando aqui. Eu vou pedir o meu celular que ficou aí, porque o computador aqui está travando muito e eu não estou vendo o pessoal que está interagindo com a gente. E aí, se você já tiver alguma interação, rapaz, pode ficar à vontade, pode fazer pergunta para o Ricardo que ele vai responder tudo aqui hoje, né? Que sou eu. Tem bastante gente que já conectado com a gente, o pessoal está interagindo bem legal aqui. Ah, legal. Se você estiver acompanhando aí, pode dar voz a eles aí, que eles estão em casa. Deixa eu então a gente tem uma galera, a gente tem uma congregação lá, pastor Eli, fica em Mauá, congregação pertinho da praia, lugar maravilhoso lá na praia do Anil. E tem uma galera de lá conectada com a gente daqui, a Joyce, a Érica de lá, estão com a gente também lá da nossa congregação. Mandar um abração para elas lá, mandar um abração para o Márcio, que está dirigindo a congregação Márcio! lá. Rapaz, Márcio é um grande amigo meu. Deus abençoe a tua vida, Foi teu Márcio. aluno também, né, Márcio? Foi teu aluno. E mandar um abração para a congregação lá também de Mauá, lá da Praia do Anil também. Então, olha só, gente. O Rômulo, que é o teu amigão, ele diz aqui assim, santidade ninguém verá o Senhor. Exatamente isso. Olha, esse tema santidade, Rômulo, aliás, não só o Rômulo, a galera toda que está aí, é um tema que tem sido esquecido pela igreja. Assim, eu não gosto de ficar metendo pau na igreja publicamente, né? Mas isso é uma verdade. Porque, como a gente estava falando, a ideia de que a santidade vem pelo ato de você se recolher e não fazer nada, a igreja nada fez. Então ela entendeu que santidade seria botar uma roupa aqui, ou não cortar cabelo, se reclusar, né, em um local, se tirar do mundo e não fazer nada. E o que acontece? Acontece que deixamos de ser exatamente aquilo que fomos chamados para ser, sal e luz no mundo. Então deixamos de estar no mundo. Agora, tem um detalhe que eu quero conversar um pouquinho aqui para a gente responder uma pergunta que é bastante interessante. O que é, na prática, o exercício da santidade? Nesse momento, confeccionar máscaras? Fazer doação de cestas básicas? O que é? Mas dá uma segurada aí, antes disso, eu queria fazer uma leitura aqui, que é um texto bacana aqui, que é um livro aqui que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, esse livro aqui, gente, é o livro Viver a Graça, do Walter Kleibert, tá? É um compêndio de teologia metodista. Ele diz assim, a observância das normas cristãs, tal como estão descritas nas regras gerais, lembrando que regras gerais são as regras metodistas,
sem a dimensão profunda da fé e do amor, pode certamente causar boa impressão e fazer o bem, mas não dá lugar ao poder daquele que vem todo o bem, sem o qual ninguém pode fazer o bem. Ou seja, vou fazer a leitura devagar novamente. A observância das normas cristãs, tal como estão descritas nas regras, pode causar boa impressão e pode fazer o bem, mas não pode dar lugar ao poder de Deus manifesto na nossa vida. Isso significa dizer o seguinte: a observância das regras, e na igreja a gente tem muitas regras do não pode, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Principalmente adolescentes e jovens, mais adolescentes, têm um problema muito grande com isso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então não pode isso, não pode aquilo. Então, o relacionamento com as regras do não pode trazer até algum benefício, mas deixar de fazer, ou melhor, fazer as regras sem a observância da fé e do amor, pode entrar pelo caminho do farisaísmo. Sim. Então se torna um fariseu. Sim. Inclusive, só para citar um autor que eu gosto muito, Dietrich Bonhoeffer, né? Bonhoeffer fala que exatamente isso. Ele fala que a regra farisaica é no sim e no não. E isso tem um problema porque isso está baseado numa ideia da queda. O sim ou não, a regra, pode ou não pode, ela só existe porque o homem caiu. Então ela não era do homem, do Adão antes da queda. O Adão antes da queda conhecia o bem, conhecia Deus, conhecia só um valor. O valor do pode e não pode, aparentemente poderia ser uma ideia de que era algo parecido com Deus, mas na verdade é um patamar inferior. É o patamar daquele que conhece as regras e se submete a elas. Então o fariseu, ele seguia a vida baseado em quê? Pode ou não pode, pode ou não pode, eu faço ou não faço. Inclusive esse texto de Sol da Terra e Luz do Mundo, do capítulo 5, 6 ali de Mateus, eu acho muito lindo, porque ele é exatamente eu vou usar um termo do John Stott, ele é uma contracultura daquilo que os fariseus estão vivendo. Porque Jesus ele não vai se basear no sim e no não. Ele se baseia em fazer a vontade do Pai, que é muito superior a isso. Sim. Então, quando alguém chegava para Jesus e dizia assim: Jesus, eu mato essa mulher, eu apedrejo essa mulher que adulterou, ou eu livro ela, o que eu faço? E Jesus ele não se submete ao sim ou não. Ele está acima disso. Ele faz a vontade do Pai, que é superior a isso. E aí entra o que você disse. Se o sim ou não for sem o amor e sem a fé, ele não consegue entrar no entendimento da vontade de Deus. E se ele não consegue entrar nesse entendimento do que é a vontade de Deus, não é uma santidade verdadeira, vira um farisaísmo, vira uma obediência a regras que qualquer pessoa pode fazer. Não só alguém cristão cheio do Espírito Santo, mas qualquer pessoa pode obedecer regras. Agora, fazer a vontade do Pai e se manifestar como alguém relevante, aí sim é algo acima disso, né? Então, cara, isso que você falou é exatamente quando você diz que qualquer um pode fazer, ou seja, qualquer um pode cumprir as regras. Ou não, porque também cumprir as regras às vezes é difícil, né? Sim, verdade. A fala do Wesley vai nessa direção. Ele diz assim: nós somos da opinião, isso é o Wesley falando, né? Nós somos da opinião de que, não somos da opinião, mais uma vez, não somos da opinião de que a essência do cristianismo seja fazer o bem ou não fazer o mal, ou usar qualquer meio da graça. Tudo isso junto ainda não basta, pois sabemos por experiência que uma pessoa pode praticar tudo isso durante anos e anos e anos e depois ser tão pouco cristã como era antes. Então o que o Wesley está falando? Olha, você pode praticar regras e regras e regras, isso dentro da igreja e até fora da igreja e em outras religiões qualquer do mundo. Você pode praticar regras e regras e regras e não ser absolutamente nada muito menor do que aquilo que você poderia ser
em Cristo Jesus. Esta fala aqui está no sermão de Wesley, chamado Um Quase Cristão. Quando aquele rei chega perto de Paulo e fala assim, opa, para aí, quase você está me fazendo um cristão. Então Wesley diz, tem muitas pessoas que quase são cristãos, mas quase. Por que elas são quase? Porque, por exemplo, você que está aí em casa, você já se deparou com alguma situação onde você encontrou uma pessoa lá no mundo não evangélica, mas ela faz tudo direitinho. Ela tem um bom trato, ela tem uma boa palavra, ela tem uma boa índole, ela tem uma boa ética, mas não é uma cristã. E você deve ter falado já por dentro, olhando para aquela pessoa e falou assim, essa aí é mais crente do que muita gente que está dentro da igreja. Não é? Essa fala é comum, né? Por que isso, cara? Porque as pessoas compreendem que ao atingir a santidade, basta cumprir as regras. Quando, na verdade, não é. Nós não somos chamados para um relacionamento com as regras, nós somos chamados para um relacionamento com Deus. E então, as regras, o que será? Nada. Como você colocou, a lei foi feita para o homem caído. Sim. Ela não foi feita para Adão antes do pecado, foi feita para o homem caído. Então ela foi feita para o pecador. Sim. Inclusive um texto que você gosta muito, eu preguei esses dias também, capítulo 3 de Coríntios, que fala sobre o véu, né? Sim. E a gente está vendo tempo de máscara, né? De véu. O véu de Moisés é como se fosse a nossa máscara, né? E no Espírito Santo há liberdade. Que liberdade? De não usar máscara, né? De não estar preso a essa lei, mas viver uma história sem essa máscara, essa lei. Eu falei que quando terminar esse período, não ter que sair sem máscara de casa vai ser uma bênção pra gente, que é muito ruim usar aquele negócio, né? Horrível. Mas tem gente que está com essa máscara, porque é a máscara da lei, de usar as regras, de se submeter a regras, pode, não pode, né? E aí não experimenta dessa santidade da graça, né? Então, esse texto que o Ricardo citou, gente, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, ali. E ele vai começar, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da diferença entre o cristão no tempo da graça, em Cristo, e o Moisés, onde Moisés, para demonstrar a santidade, ou seja, a proximidade de Deus, colocava um véu. Então, para dizer que ele era santo, Moisés colocava um véu. Então, para que as pessoas não vissem que a glória de Deus já tinha ido embora do seu rosto tinha parado de brilhar, já não brilhava mais, mas ele colocava um véu para dizer assim, não, eu ainda tenho a glória de Deus. Então, a palavra de Deus, ali através do apóstolo Paulo, nos ensina de que nós não somos como Moisés, que punha um véu. Pelo contrário, nós somos alguém com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor e somos transformados à imagem, de glória em glória, a essa mesma imagem. Então, isso é maravilhoso. E é uma realidade hoje, né? Muita gente que não necessariamente expressa a verdade do que mas usa uma máscara para uma pseudo-glória, para uma pseudo-santidade, né? Por uma manifestação, talvez até de algo que aconteceu no passado, mas que não é mais no presente. Então, é muito interessante que isso ainda acontece hoje e se relaciona exatamente nessa ação das pessoas querendo demonstrar também, que é outro viés, né? A gente estava falando da questão de seguir as regras, mas tem também essa questão de demonstrar algo que na verdade não é, né? De mostrar uma pseudo-santidade. Uma pseudo-santidade. Uma capa de santidade que é muito espiritual, de que é muito íntimo de Deus, mas na verdade não é. Inclusive, também é desse tempo, né? O cara que não ora, o cara que não busca Deus, assim, não tem uma vida de comunhão com Deus, mas que tira uma foto e bota no Facebook, no Instagram e nas redes sociais, ajoelhado orando, né? Porque a aparência de uma santidade, às vezes, joga para a mídia, mas a vida mesmo relacional não existe, né? Não tem. Sim. Então, antes da gente dar segmento aqui, olha só, gente, para fazer algumas aplicações aqui que eu acho importante. A primeira
é que nessa conversa nós podemos pontuar assim, um dos pontos que nós falamos aqui, como ensino, é o seguinte, gente, você não foi chamado para ter um relacionamento com regras, mas você foi chamado para ter um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E isso te leva a um caminho seguro, não um caminho neurótico de ficar preocupado com o que você deve ou não deve fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente participa muito, né, de encontro de adolescente, né, de roda, de bate-papo de adolescente, e aquela coisa toda de fazer perguntas, os adolescentes sempre perguntam aquelas coisas assim do tipo, piercing é pecado? Sempre tem essa pergunta. Não é? Sempre é isso. Piercing é pecado? Tatuagem é pecado? Então, posso escutar música do mundo? Posso escutar música do mundo? Isso. Então, essas perguntas assim, elas caem por terra se você estiver plenamente cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver plenamente cheio do Espírito Santo, eu vou perguntar o que é piercing, o que é tatuagem. Eu acho que você nem vai pensar nessas coisas. Não tem nem o que pensar. Mas quando nós estamos muito preocupados com aquilo que podemos ou não podemos fazer, isso gera para nós sempre um estresse e uma insegurança, Ricardo, porque quem vai dizer que eu consigo seguir todas as regras? É como aquele pensamento antigo que a gente tinha, assim, de que se Jesus voltasse na hora que a gente estava tomando banho, por estar nu, a gente não ia subir, né? Porque eu estava nu, então a nudez é pecado, então eu estava em pecado. Então, olha só que loucura. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui nessa noite, gente, é o seguinte: para obter uma vida de santidade, a primeira coisa que você tem que aprender é que o seu relacionamento é um relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo habitando no teu coração. E se você procurar isso, obviamente você vai responder assim como respondeu o salmista, e eu abri esse texto aqui para isso, né? O salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a lei de Deus é prazerosa, a lei de Deus não é pesada, a lei de Deus não é algo pesaroso que eu tenho que ficar me preocupando de cumprir ou não cumprir. Não é um fardo, né? Não é um fardo, a lei de Deus é o prazer. Sim. De senti-lo dentro de mim e estar comigo. Então a santidade se torna um caminho prazeroso. Sim. E natural também, né? Natural, é algo natural. Ela se desenvolve de maneira natural. E aí também um outro aspecto é que ela se manifesta na nossa relação com a sociedade, né? Porque eu me lembrei aqui, pastor Eli, de um amigo, e ele compartilhando comigo, passou na porta de uma igreja em Petrópolis. Eu sou de Petrópolis, pessoal que não me conhece, eu sou natural de Petrópolis e estou 8 anos aqui. Você é um petropolitano na Baixada Fluminense, gente, olha só. E graças a Deus que eu vim para cá, que terra boa. Terra boa. Terra maravilhosa. E um amigo meu passou na igreja lá em Petrópolis, e aí, passando a porta da igreja, ele escutou a seguinte oração, e a oração era assim: Senhor, não permita que nenhum ímpio entre por essas portas, porque esse lugar é santo, esse lugar é o lugar da tua presença, esse lugar é o lugar onde nós devemos tirar as sandálias do pé para entrar. E é o discurso dessa falta de entendimento que essa minha relação com Deus, ela tem o objetivo de se manifestar, né? Como sal, como luz do mundo que precisa ser vista, né? Que precisa iluminar, não pode ser escondida, né? E tem muita gente que é assim, né? Que quer esconder essa glória só para si. Eu gosto muito do texto também da transfiguração, porque se deixasse por conta de Pedro, eles ficariam lá diante da transcendência o tempo todo, né? Na transcendência e vendo aquela glória toda que estavam assistindo. Só que Jesus fala: não vamos armar tenda nenhuma, não vamos ficar mais um tempo aqui, vamos descer. E lá embaixo tinha um menino, né,
que estava com espíritos malignos, precisava ser liberto, e os discípulos que estavam lá embaixo estavam num perrengue enorme, que não conseguiam expulsar aquele espírito maligno. E Jesus fala, não, mas a gente precisa descer, tem uma missão lá, né? A missão da santidade é no meio do povo, é diante das pessoas, né? Então, cara, eu quero chegar nessa parte aí, porque eu acho que isso vai já, e aí quando a gente chegar aí, eu acho que a gente vai começar a concluir o nosso papo aqui, mas exatamente por isso, porque sobre a prática da nossa santidade no mundo. Afinal de contas, o que fomos chamados para fazer, como sal e luz, o que a gente tem que fazer? Será que é distribuir cestas básicas? Esse é o papo, né? Mas antes de caminhar para isso, eu me lembro, você falando, eu me lembro um detalhe que eu gosto muito de tocar a respeito da santidade sendo assumida na nossa condição humana. Ou seja, aquela frase que eu brinco, quanto mais humano, mais espiritual somos, quanto mais espiritual, mais humano nos tornaremos. Isso porque o desejo de Deus, ou melhor, o plano de Deus e também o desejo dele, o plano de Deus é resgatar exatamente a nossa humanidade que foi perdida na queda, a humanidade santa, a humanidade ela é sonhada por Deus e criada por Deus, planejada, sonhada no sentido do planejamento, né? Planejada por Deus, e que essa humanidade foi interrompida pela queda, pelo pecado. Compreende, gente, o que eu quero dizer? Eu sei que a gente está conversando aqui, eu não quero também assim sofisticar muito a conversa, né? E nem eu sou um cara tão sofisticado assim, mas eu quero simplificar. Então, vou repetir o que eu quis dizer. Deus projetou você e eu para sermos seres humanos. Deixa eu só corrigir aqui, o André comentou um detalhe. Eles estão fazendo perguntas. Eu preciso aqui, gente, pegar vocês. A Luciana faz uma pergunta interessante aqui, pastor Eli. Ela diz o seguinte, que ela tem visto cristãos que não se relacionam com as pessoas não cristãs e por medo de se corromperem. Não quer se relacionar para não se corromper. Aí ela diz, esse medo, será que é falta de amor mascarado de santidade? É uma pergunta que ela faz. Quer responder? Não, pode responder. Então, repete para mim aqui, para eu pegar o contexto dela. Tem muitas pessoas que não se relacionam com os não cristãos por medo de se corromperem. Aí a pergunta que ela faz é o seguinte, será que esse medo não seria uma falta de amor mascarado de uma santidade? Porque ela não se relaciona com o não cristão. Entendi. E aí ela diz, não vou me relacionar, eu não vou naquela festa lá dos meus parentes que vai ter uma cervejada, pagode tocando, aquele negócio todo, né? E ela diz, porque eu sou santo e eu não posso misturar e eu não quero me corromper. Mas ela diz, será que isso não é uma falta de amor? Então, cara, olha só, a gente vai ficando velho, a gente vai começando a repetir sempre as mesmas coisas, né? Ontem eu trabalhei a ideia, baseado no texto de Romanos capítulo 3, 16, que diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso significa segurança. Segurança. A pergunta vai em direção a uma ideia de insegurança. Ou seja, eu fico com medo de ter um relacionamento com as pessoas, e quando eu digo relacionamento, não vai na perspectiva de sentar na roda dos escarnecedores, isso é outra ideia, é comungar, né? É comungar com o pecado. Isso não, nós não temos comunhão com o pecado. E quando falamos relacionamento, é estabelecer diálogo, é estabelecer proximidade. Então, muitas pessoas estão inseguras por não testificar no seu coração de que é filho. Porque se você estiver, como o texto diz, nós estamos cheios do Espírito, e por estar cheio do Espírito, o Espírito testifica no nosso coração de que somos filhos, independentemente do lugar onde eu esteja, o Espírito de Deus testifica comigo, então eu sou sal e luz onde eu estiver.
Então, eu tenho que usar de todas as formas para estabelecer relacionamentos. E relacionamento, quando eu digo, é pontes. Pois, afinal de contas, como vamos pregar para essas pessoas? Como vamos falar do amor de Deus? Apenas pelo discurso ou pela prática também? O discurso é válido, mas a prática também é preciso. Então, se você não manter relacionamentos, você não tem como pregar. É lógico que, volto a dizer, não estou dizendo aqui que relacionamento seja comungar com o pecado. Ter comunhão com o pecado, não. Relacionamento é estabelecer diálogo, pontes. É só lembrar da mulher samaritana, Jesus Cristo indo naquele lugar para um encontro com uma mulher que é samaritana, um povo odiado pelos judeus, que na perspectiva do judeu deveria ser mantido o distanciamento. Mas Jesus quebra isso e se aproxima para despertar um diálogo ali e provocar uma situação. Além de ser uma mulher, né? E era uma mulher, olha. Um homem, naquele contexto, falando com a Se mulher. já era ruim o relacionamento com um homem samaritano, então uma mulher... Com a mulher samaritana, então... Que tinha uma vida não muito correta, porque o texto nos diz, o relacionamento conjugal dela não era bom. Pois é. Então, Jesus Cristo quebra um preconceito e estabelece uma ponte, um diálogo, sendo sal e luz para aquela mulher. Então, eu acho que é o caminho por aí. Eu tenho uma pergunta aqui, que é uma brincadeira do Carlos Nascimento. O André está separando outro ali, mas tem uma pergunta aqui do Carlos Nascimento Escher. Lá de Piabetá. É esse o pronúncio? É Escher. Escher. Ele diz assim... Nosso amigo teólogo, formado no Ceforte. Esse aqui é formado no Ceforte? É. É mesmo? Ô, Carlos, você é formado no Ceforte, Carlos? Mas eu sei que você está perguntando aqui para brincar, porque você até colocou um kkk. Então pode ouvir música do mundo? Pode ouvir louvor que é mundano? Gente, tem muito louvor que é mundano mesmo. Tem muito louvor que eu costumo dizer que é idólatra. É um Deus idólatra. É uma idolatria, porque não é um Deus que é revelado em Cristo. Olha, preste atenção numa coisa, meu querido. Deus verdadeiro se revelou em Cristo. Então, qualquer fala, qualquer verso de canção que você não possa colocar nos lábios de Jesus, sai fora. Então, se você colocar um verso de uma canção que não encaixa na pessoa de Jesus, sai fora, porque isso é idolatria. Não é Deus. Nós somos essencialmente, fundamentalmente cristãos. E o cristão entende que Deus se revelou em Cristo. E a melhor revelação, a maior revelação, a única revelação que realmente cremos é que foi revelada em Cristo, na pessoa de Jesus. Então pense no comportamento de Jesus, na forma de Jesus falar, no jeito de Jesus caminhar. Isto é o nosso modelo. Então tem muitas canções que se dizendo louvor não são louvores. Na verdade são verdadeiras idolatrias. Então a pergunta poderia também dizer assim, mas então a gente pode ouvir música do mundo? Sempre os adolescentes fazem essas perguntas e eu devolvo com a seguinte pergunta: o que é música do mundo? O que você quer dizer com música do mundo? Existem músicas que louvam a Deus e músicas que não louvam a Deus. É só você pensar nisso. Então eu não posso pegar uma música que tem uma conotação pautada por uma sexualidade pornográfica e dizer que isso é de Deus. Obviamente que não. Eu não posso pegar uma música que tem uma conotação completamente idólatra e dizer que isso vai louvar a Deus. Olha, aliás, deixa eu só fazer uma fala aqui que eu acho importante. Ter um selo de gospel não chancela essa canção como um louvor e adoração a Deus. E tem muita gente aí que bota um selo de música gospel e diz que isso aí está louvando, adorando a Deus. Não, na verdade não. Porque se você observar a letra da canção, ela tem um cunho, às vezes, perverso, vingativo, e não preciso citar aqui, que você sabe já o que eu estou querendo dizer, que não foi só uma canção, foi uma temática. Certo, Ricardo? Não foi só uma canção, não.
Coitada daquela menina que levou todo o crédito, que só a música dela é a vingança. Ah, sim, e que é. tem um sabor doce. Sim, sim. Mas não foi só ela que fez canções vingativas, não. Não, é uma linha de É canções. uma linha, é uma sim. temática. Várias canções. Foram várias. E tocou em rádios, e tocou dentro de igrejas, e Sim. cantaram. Essa ficou mais em evidência, né? Essa ficou mais evidente, né? Mas foram várias. Mas, e não só nisso, né? Mas músicas que não glorificam a Deus, que glorificam o papel do homem, né? Músicas que não tratam do evangelho, mas tratam de um outro comportamento que não seja um comportamento cristão. Músicas que colocam Jesus em um lugar onde ele não está, né? Há músicas que atacam a nossa doutrina cristã, Atacam frontalmente. E tem música que é idólatra. Sim. Porque aquele Deus que é cantado na música Não é o Deus verdadeiro, né? não é o Deus verdadeiro. É verdade. E essa é pior porque... Às vezes é sutil, né? É sutil. Sim. É sutil e chega dentro da igreja e as pessoas não observam, cantam. E aqui na igreja está aqui o presbítero André Vinícius, que está me apoiando ali. Ele é o nosso ministro de louvor. E aí a gente conversa muito sobre isso. As escolhas das canções aqui, que a gente faz aqui, seleção de músicas para cantar, é sempre pautada dentro dessa conversa. E às vezes é dramático, cara, porque o que está na mídia, o que está nas rádios, não é uma canção adequada. Não. E aí a gente, como pastor, né, a gente fica assim, rapaz, como eu vou dizer não? Como eu vou dizer que não pode? Agora, a gente tem que ter um cuidado também, até a Ana Cláudia Cabral falou aqui, de que isso não seja usado como desculpa para eu me desvencilhar de músicas ligadas à fé e chutar o pau da barraca e ir para baile. Não posso ouvir qualquer música, também não é a realidade, né? Não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas na verdade a gente tem que tomar muito cuidado, porque a música da rádio evangélica ou a música gospel não é chancela, como você disse, para uma música verdadeira, uma música que expressa uma vida com Deus. Inclusive, tem tudo a ver com santidade, né? Porque a santidade é também as nossas manifestações de adoração, louvor, de vivência, né? Eu gosto muito de um texto de capítulo 17 de João, Jesus falando dos discípulos, orando, né? E aí ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E essa fala acho que é muito interessante, né? É isso. Vamos voltar para isso, Uhum. mas eu preciso aqui dar continuidade, porque o André me lembrou bem, a gente tem que interagir com o pessoal. E tem aqui, a Patrícia Rodrigues, ela diz assim, existe louvor mundano? Eu acho que a gente já respondeu, entendeu, Patrícia? Ele é mundano na medida em que ele é idólatra. Que ele você não consegue enxergar nele um Deus que se revelou no grande amor de Cristo, morrendo ali na cruz do Calvário. Então, se ela tem uma pegada de uma idolatria, eu teria que explicar aqui melhor o que é idolatria, a gente não tem tempo. Idolatria é tudo aquilo que possa ocupar o lugar do Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro se revelou em Cristo absolutamente pela lei do amor. Santo e amor. Então, é o amor santo de Deus revelado em Cristo. Então, existem louvores aí que são verdadeiros louvores mundanos, sim. Tá bom, gente? Então, eu vou seguindo aqui. E na medida em que tiver outras perguntas aí, outras interações, vocês podem mandar. O André pode ajudar a gente aqui, tá, André? Se você perceber aí, só me dá um toque aqui. Tá bom? A Patrícia? Verdade, Patrícia. Sabe o que assim, é uma provocação a você, tá, Patrícia? Sabe o que se precisa? De escola dominical. Porque na EBD a gente conversa sobre isso. E a gente fala a respeito das canções, inclusive trazendo letras. É óbvio que aqui eu estou poupando, por estar num lugar público, né? Eu estou poupando um pouco aqui e não quero fazer um choque. Mas são muitas canções que têm uma conotação não evangélica. Tá? Então, me desculpe aqui eu não ser tão claro, porque eu estou público aqui
e não quero fazer choque contra ninguém, obviamente que não. Mas, assim, o que você falou, Patrícia, como vamos aprender sobre essas questões? Uma igreja precisa ensinar. A pregação não pode ser uma pregação apenas como uma pregação otimista de que tudo vai dar certo. A pregação pastoral tem que trazer ensino para a igreja. E a resposta para essa questão, como vamos aprender? Igreja. Uhum. Estando na igreja, estando em um ambiente, obviamente, saudável, porque, infelizmente, existem muitos que se dizendo igreja não são. Sim. Não é verdade? Verdade. Então, E é nesse ambiente também que a gente começa a entender como ter uma vida em santidade, né? Como exercer essa santidade, como ter uma santidade sadia e essa santidade que se manifesta no mundo, né? É nesse ambiente que a gente vai percebendo, né, que estamos no caminho certo ou não, né? é verdade. Deixa eu só responder aqui a Patrícia. Ok, Patrícia Rodrigues, eu não sei se eu respondi absolutamente a você, se eu não te respondi mais claramente, eu acho que você me entendeu que eu estou aqui meio podado por estar publicamente, e não quero fazer citações aqui para não gerar ofensa a alguém. Mas se você desejar, eu estou pronto para a gente conversar pessoalmente, bater um papo, tá bom, filha? O Rômulo faz a seguinte pergunta, né? Tem até a música, tem até a palavra de Deus no meio, quando Deus... Perdão. É uma música Está isso? citando a música. Deus está namorando, é isso? Quando Deus te desenhou, ele estava tava... namorando? Sim, Olha só. Vocês vão começar a fazer pergunta aqui a respeito das letras, das canções, sempre vai colocar a gente meio que... Mas vamos lá, olha só. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando? É aquilo que eu estou chamando de idolatria, porque é uma humanização de Deus. Ou seja, entender que o sentimento de namoro apaixonado é um sentimento que cabe em Deus. Compreendeu, Ricardo, o que eu quero dizer? Ou seja, quando Deus te desenhou, ele estava namorando, quer dizer que então que ele estava... pelo que eu estou entendendo, se eu estiver outro, se não for esse o entendimento, gente, vocês me ajudam aí, mas parece que a frase está querendo dizer assim, que ele estava namorando, que ele estava zen, estava nas nuvens, e ele estava feliz porque ele estava namorando. E olha, se eu compreender que namoro Sim. beijinho e abraço. Uhum. Se eu compreender que namoro é uma questão de relação sexual, aí que piorou, porque eu joguei para Deus um sentimento absolutamente humano. Então eu humanizei Deus, idolatria. Fiz de Deus um Deus humano. Não na pessoa de Cristo, a humanização de Deus em Cristo, mas a humanização de Deus na pessoa humana caída. Compreende? Que é, na verdade, o princípio da idolatria, de eu transformar Deus em algo palpável. Isso. Em algo que eu posso ter nas minhas mãos e manipular também, de acordo com meus desejos, né? Então é nisso. Gente, quando Deus te fez, Ele te fez absolutamente em amor. E olha, não há nada na humanidade que possa ser comparado a esse amor. A Bíblia faz uma metáfora utilizando o amor de uma mãe para com o filho. Ela usa essa metáfora para falar do amor de Deus, mas a gente sabe que a metáfora sempre é provisória. A metáfora ela é sempre fraca. Sim. Ela não expressa toda a verdade. É pontual também. Né? É pontual também. Boa, ela é pontual. Aliás, boa essa fala, sabe por quê? Tem muita gente fazendo da metáfora o ídolo. Sim. Isso é outro papo, gente. Ó, fazer da metáfora o ídolo, né? Porque Deus se revelou metaforicamente em alguma situação e a pessoa fica ali agarrada àquilo ali e não vai mais além. Enfim, esse seria outro papo. Faz uma afirmação aí.
A Patrícia fazer, mas eu acho que essa música não se encaixa dentro dos louvores gospel. Bom, eu acho que não. Eu não sei te dizer, tá, Patrícia? Porque são tantos os comentários aqui, eu não sei onde ela está. É sobre essa música. Ah, sobre essa música? É verdade. Eu também acho que ela não se encaixa na ideia de louvor. Concordo contigo, Patrícia. Nem evangélica, né? É secular. É secular essa música? Acho que sim, eu nunca ouvi essa Sinceramente, gente, você Eu também me não perdoe conheço, a minha ignorância, tá? não. Eu achei ignorante também. Tá bom? Mas eu concordo contigo, Patrícia. Realmente não se encaixa. O Rômulo Francisco faz uma afirmação interessante aí. O ensino é de fundamental importância para a formação do caráter cristão. O ensino é de Márcio. de fundamental Márcio importância. Francisco da Costa. Ah, o Márcio Francisco é o Márcio. Márcio. O Márcio é um defensor da EBD, né? Márcio, você defende a EBD e eu estou junto contigo. Sou secretário de Educação, meu filho. Então, o ensino é fundamental para um bom crescimento. E o que nós estamos fazendo aqui, gente, é fundamental. Eu sei que existem milhares e milhões de pessoas que preferem estar em um culto onde nós estamos lá com a mão e o poder de Deus se manifesta gostoso. É verdade, eu gosto também. Mas isso daqui é fundamental para compreender. Só assim, verdadeiramente, seremos um cristão. E viveremos uma verdadeira vida cristã. Então, o ensino é fundamental. Isso tudo que nós estamos tratando aqui. Tem uma outra aqui. O Carlos Nascimento concordou aqui e a música é secular, sim. Valeu, Carlos. Deus abençoe a tua vida, viu? Jaime Cabral, existem muitas músicas que parecem ter santidade, mas na verdade é por interesse financeiro. É verdade, Jaime. Jaime Cabral, pai do nosso presbítero André. Você tem toda a razão, Jaime. É verdade. Infelizmente, e eu não vou dizer infelizmente não, porque tem até o seu lado correto, ou seja, eu acho justo um cantor ganhar o seu dinheiro. Eu não vejo problema com isso, não. Eu não vejo problema ele vender, tem produção por trás, tem um monte de coisa. Isso é justo. Mas é sempre importante ser visto o cantor, o ministro de louvor e principalmente aquele que faz a música como um discípulo, um servo, um ministro, um mensageiro, antes do ganho financeiro. Porque senão a gente inverte a coisa. E infelizmente a gente viu aí no Brasil ao longo do tempo ser tomado de assalto o mercado gospel por poderosos grupos financeiros, obrigando aos cantores e autores de canções, isso dito por um grande autor de canções famoso, que você já imagina quem é, o Wesleyano, famosíssimo, e ele pulou fora porque o pessoal queria colocar ele numa coleira e obrigar ele a fazer canções, né, dentro de um segmento, como foi esse segmento de vingança, há um tempo atrás. E isso pelo poder econômico. É uma pena. Mas Deus continua. Infelizmente, isso também afetou um pouco, né, da musicalidade da igreja, isso também foi afetado pelo mercado, né, infelizmente. Essa é verdade. Eu vou dar um segmento aqui, gente, porque a nossa live já está, nem sei com quanto tempo aqui. Já está dando uma hora. Nós estamos já com 1 hora de live, né? Então a gente já tem que caminhar para alguma conclusão aqui. Foi rápido demais, né? E foi muito bom a interação com vocês, mas vou parar aqui um pouquinho para a gente voltar para aquilo que a gente estava falando. Olha só, Ricardo, então, vamos lá. Eu trouxe aqui a ideia wesleyana de santidade, que é uma ideia de sal e luz, ou seja, o Wesley usa a frase, né? Santo solitário é contraditório. Porque ele entendia santo no contexto social. Então, você tem que estar ativamente na sociedade. Sal e luz. Você disse que isso tem conformidade com o pensamento da patrística, correto? Sim. Que também entendia a santidade como uma ideia de que deveria ser exercida ativamente e não passivamente, mas ativamente. Mas... ok, mas então, o que podemos fazer para exercer a nossa santidade hoje?
praticamente, na prática, o que podemos fazer? É aquilo que eu perguntei. Será que nós precisaríamos sair na rua distribuindo máscaras e cestas básicas ou podemos ir mais além? Fazer algo mais? Gente, se vocês estão ouvindo um barulhinho ao fundo, é chuva que está caindo, e chuva é bênção, tá bom? Então, o que podemos fazer? Qual o passo mais além do que distribuir cestas básicas e fazer máscaras, que é muito bom, muito bacana. A gente até participou de alguma coisa, a igreja que ajudou algumas pessoas na distribuição de cestas e máscaras também, mas o que podemos fazer? O que você acha, Ricardo? Então, eu acho que, na verdade, a santidade manifestada na sociedade, ela precisa ser exercida por nós cristãos. Porque, assim, eu acho que nós cristãos atingimos todo o segmento social. Nós temos cristãos atuando em diversas áreas, desde profissões mais simples, humildes, às profissões mais complexas hoje. Nós temos gente nas áreas comerciais, industriais, na política, nós temos entre os militares, nós temos políticos que estão atuantes ali. E eu ouvi uma frase do José Campanhã, dizendo que ele teve um menino que foi ovelha dele, na igreja dele, quando criança, e ele cresceu, viajou, foi para os Estados Unidos, depois foi para o Canadá, e ele virou alguém que desenvolvia jogos de computador. E ele disse que a tristeza do coração dele é que esses jogos eram jogos de violência, jogos de guerra, mas que não tinha nada cristão naqueles jogos. E que ele sentiu um desafio de que o discipulado dele tivesse sido tão forte na vida daquele menino que ele pudesse crescer na vida profissional, desenvolver jogos, mas que esses jogos tivessem temáticas cristãs. Sim. E aí ele faz um paralelo, por exemplo, com C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis, um grande escritor. Beleza, maravilha. Mas que, por exemplo, tem um filme dele, baseado no livro dele, As Crônicas de Nárnia, que todo mundo assiste, né? Passa na tela quente, passa na sessão da tarde, mas que tem uma temática cristã por trás. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que nós cristãos precisamos exercer essa santidade onde nós estamos. No local de trabalho, na universidade, na escola, na rua, com os meus vizinhos, na minha família. Quando eu exerço o meu papel de cristão e eu manifesto o amor de Deus, manifesto a minha espiritualidade verdadeira no Senhor, eu exerço essa santidade. E aí ela não é só uma ação daquele momento de agora. Nessa pandemia nós distribuímos máscaras ou cestas básicas, ou vem uma enchente aí, a gente acolhe, distribui também alguma coisa. Não se manifesta só isso, mas ela se manifesta em todo o tempo. Ela não é de um momento, mas ela é de uma história, de uma vida. Então, para mim, essa manifestação dessa santidade, me parece que ela precisa ser uma vivência, uma vida de santidade todo o tempo. E aí também me parece, baseado nisso que você falou, que precisa de uma ousadia nossa nossa como cristãos, de ingressar nesse universo, sabe? De ir aos lugares, de estar junto dessas pessoas, de se posicionar na comunidade. Não tem como ter um menino daqui da sua igreja que faz aula do Ser Forte. Sim. E eles fizeram um trabalho na turma dele, possivelmente acho que fizeram contigo também, e fizeram algumas perguntas na comunidade. E é inadmissível que alguém pergunte na comunidade sobre a sua igreja e o pessoal da comunidade não saiba dizer nada a respeito da igreja. É verdade. O que a igreja está fazendo de relevante? Eu me lembro desse trabalho. Eu não sei. Não, igreja, que igreja que tem aqui? Por quê? Porque a igreja, às vezes, mas eu digo igreja no sentido de nós, como cristãos reunidos, fazermos uma ação duradoura e perene, contínua na sociedade, mostrando e revelando quem Jesus é. Eu acho que essa santidade autêntica é essa, que diariamente, cotidianamente, ela se manifesta nessas ações e ela se revela. Você está falando da igreja, é aquele lance. Se a igreja está, ela foi instituída e edificada em um bairro. Se ela fechar as portas, será que a sociedade à volta vai sentir a falta dela? Sim. Ou não? Né?
Essa deve ser uma preocupação, ela deve causar um impacto, né, na sociedade onde ela estiver inserida. É lógico que eu não quero entrar aqui gente, preste atenção, não vou entrar aqui pelo caminho da discussão política do momento brasileiro, porque está muito difícil, né, qualquer tipo de posicionamento, mas nós precisamos realmente, como o pastor Ricardo falou, assumir a posição de santos como cristãos nesse mundo. Eu queria dizer para você, assuma esse papel. Assuma esse papel onde você estiver. Tome para si, sabe, essa responsabilidade de abrir o teu peito e gritar bem alto: eu sou um cristão. Onde você estiver, você tem a mensagem mais bela, mais linda que poderia existir na criação, no universo. Assuma esse papel, onde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés. Talvez você esteja compreendendo equivocadamente de que para ser santo tem que se exercitar muito, então ser santo é só para aqueles sobrenaturais. Não, todos nós somos chamados santos pela palavra de Deus. Todos nós. Você é um santo. Se você tem a presença do Espírito de Deus no teu coração, você é um santo. Você foi santificado. Se você experimentou aquilo que chamamos nascer de novo, novo nascimento, o Espírito Santo habita no teu coração, então você é um santo. Assuma a sua posição de santo. Assuma a sua posição de santo no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E nós temos que tomar esse partido, como você disse, tomar esse partido, o partido de Deus, não o partido político desse mundo aí, mas o partido de Deus, de tomar as posições e salgar mesmo. Não tem como dizer que eu sou um cristão e estar em uma posição, seja uma fábrica, uma empresa, e a minha fala, a minha conduta, a minha ética, a minha visão, a minha cosmovisão do mundo não transparecer que eu sou um cristão acima de tudo. E pela minha paciência, pelo meu trato, eu preciso exercitar isso. E tem um detalhe que eu acho que é extremamente importante para alcançar a vida de santidade, é o reconhecimento da necessidade do novo nascimento. O reconhecimento de que um dia experimentamos esse novo nascimento quando recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não pode existir crentes nominais, pessoas que são amigas do Evangelho, amiga da igreja. Eu vou à igreja de forma esporádica, amiga, como que se eu tivesse, sabe, uma boa amizade. E Deus é para mim apenas aquele ser que pode resolver o meu problema. Então Deus se resume a um solucionador de problema. Não, para atingirmos a santidade, nós necessitamos, antes de tudo, do novo nascimento. E o novo nascimento é uma abertura para Deus. Abra o teu coração para Deus. Se abra para Deus. Reconheça a tua fragilidade, a tua condição pecadora, reconheça isso e Deus glorificará a tua vida. Ele manifestará sobre você o seu Espírito, fazendo de você uma nova pessoa, cheia do Espírito, nova, com uma mente renovada, a mente de Cristo. Nós, Ricardo, perdemos muito por não assumir a mente de Cristo. Sim, com certeza. A condição de sermos renovados com a mente de Cristo. Porque imagine você ter a mente de Cristo. Que isso? Até o teu QI, até a tua inteligência é alterada. Você se torna muito mais sábio, inteligente, capaz, próspero, com habilidades. Na medida em que você assume, cada vez mais que você assume essa condição de uma nova criatura em Cristo, mais abençoado você é, mais próspero você é em todos os sentidos da sua vida. Então, respondendo aqui, porque a gente precisa encerrar, né, gente? Eu não sei se tem perguntas aí, André. O André tá
procurando ali pra gente. O Carlos mais uma vez. Tem uma interação, né? Ele botou uma interação sobre a santidade, né? Ele botou: sou santo quando exerço minha profissão de forma correta, quando cumpro o meu horário. Como é que é? Prego mais com atitudes do que com palavras. Eu gosto dessa frase, mas eu só tiraria essa última frase, né? Eu só tiraria a fala mais. É com palavras e com atitude. Eu gosto disso aí. Quem falou isso aí? Prego mais com atitudes. É o Carlos Nascimento Escher. Isso, o Carlos. Gosto da sua frase. Mas falar é importante. É tão importante. A pregação, a verbalização é importante. Eu entendi perfeitamente o que você falou, não estou discordando do que você disse, não. Pelo contrário, concordo plenamente com o que você disse, e eu acho que o caminho é esse mesmo. O concílio do nosso discurso com as nossas ações. Aquilo que eu falo e aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. E eu acho isso legal pra caramba. Deus abençoe a sua vida. Aliás, deixa eu também dizer uma coisa aqui. Eu acho que foi alguém que diz aqui, ó. É o Carlos Nascimento também. Ele fala a respeito de Crônicas de Nárnia. Leia um livro, muito bom. É verdade, o Crônicas de Nárnia se tornou um filme, mas na verdade ele é um livro, ou uma série de livros, não é um livro só, né? É uma série de livros de um teólogo inglês chamado C.S. Lewis. E maravilhosos livros, e o filme também é interessante. E para quem não sabe, gente, Crônicas de Nárnia tem toda uma teologia cristã por trás. Se você observar ali, Aslan é um leão, e é o leão da tribo de Judá. Então, toda uma simbologia. O primeiro livro trata exatamente da morte de Aslan no lugar de Edmundo, que Edmundo é o traidor. Então, Aslan morre no lugar do pecador. Jesus morre no lugar do pecador. Sim. Né? É bacana isso. Então, leia um livro que é muito legal. Carlos, é uma ótima dica, viu? Valeu, Carlos, obrigado. Vamos seguindo aqui. E a gente, como eu falei... Cláudia pedindo para ficar mais uma hora. É a Cláudia. Já teve até quem pediu para Você pregar sabe quem aqui. é a Cláudia? Conhece Conheço a o Cláudio, conheço. Lá da... Trabalhou com a regional, crianças. com as crianças. Isso, a regional. Aliás, ela ainda trabalha, está com a tesoureira regional. Isso. Ah, é o teu chefe aqui, Cláudia. Quem sou eu? Ai, meu Deus. Mas então, para a gente caminhar aqui, para resumir isso, como ser sal e luz no mundo, a gente acabou de dizer aqui, e aí seguindo até a fala do Carlos, o nosso discurso precisa ser transformado em prática. Não é isso que o Carlos estava querendo colocar aí, André? O nosso discurso ser transformado em prática, então as nossas ações. Nós precisamos praticar isso, mas praticar cheio do amor de Deus. É importantíssimo você estar cheio do Espírito Santo de Deus. É importantíssimo. Eu tenho que dizer que nós pentecostais temos muita dificuldade de compreender a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração pelo caminho do amor, porque nós compreendemos a presença do Espírito Santo pelo caminho do poder. Sim, sim. Né? Então, o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, está cheio de poder. Isso é bom, obviamente é bom, mas estar cheio do Espírito Santo é estar tão cheio de poder quanto de amor. Sim. O poder é só um viés, né? Poder é um viés. É um só, mas existem outros que a gente não pode negligenciar. Poder é um viés. A manifestação do poder de Deus aos homens é um sinal. Sim. Né? É um sinal da chegada do reino. Marcos diz isso, né? Sim. Então Marcos fala a respeito de esses sinais seguirão os que creem. Então há a manifestação do poder de Deus ali. Sim. Eu li um livro uma vez de um autor que ele dizia que antes dos sinais havia o serviço, e o serviço é cheio de amor. Ou seja, esses sinais seguirão os que creem. Antes do sinal prático, que era a cura, expulsar demônio,
todos aqueles atos miraculosos, antes do acontecimento em si, se manifestava o sinal do amor. Sim. Para chegar ali é o amor, né? Para você chegar na pessoa que está endemoniada e libertar essa pessoa, tem que se ter o amor, a chegada. Então, o caminho do estar cheio de Deus se manifesta em estar cheio de amor, que desemboca no poder, na manifestação do poder de Deus. Se a gente aprofundar nesse aspecto aí, né, exclusivamente nesse, eu acho que a ideia que Paulo quer passar quando ele trabalha capítulo 12 de 1 Coríntios todo, e aí ele trabalha o capítulo 13, eu acho que para dar exatamente isso, essa ideia do amor, que sem o amor os dons não têm um efeito que deveriam ter. Perfeito. Né? E aí volta no 14 falando sobre profecia, línguas e tal, aquele processo todo. Mas Perfeito. O amor está vinculado a isso, a manifestação do poder de Deus também para serviço da igreja, né? Perfeito. Perfeito, gente. O que o Ricardo falou, para você que não conhece o contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios e depois o capítulo de número 13. O capítulo de número 12 trata a respeito dos dons espirituais que se manifestam em línguas, profecias e tantos outros diversos. Para serviço do corpo, né? É isso, no corpo de Cristo, né? E aí ele trabalha isso no capítulo 12, mas no capítulo 13 ele diz, antes de terminar o capítulo 12, ele fala aí, lhe mostrarei um caminho mais excelente. E ele vai dizer que o caminho mais excelente é o caminho do amor, porque o caminho do amor, ele está acima, ainda que eu fizesse tudo isso, não tivesse amor, nada disso seria. Então ele demonstra que o caminho do amor é um caminho de mais alta excelência do que até mesmo a manifestação de todos esses dons, que é um caminho de santidade, obviamente, pelo menos na perspectiva wesleyana, amor é santidade, sempre. Sim. E o Márcio falou aqui uma coisa legal, pastor Eli, que ele fala que uma vida de santidade é aquela que leva o crente a ter uma vida semelhante de Jesus. Eu concordo com isso, né? Perfeito, Márcio. Quando a gente está mais parecido com Jesus, a gente é mais santo. Lembrando a música do Asaf, né? Asaf Borba, semelhante a Jesus. Maravilhosa música. Eu tive o prazer de almoçar com Asaf Borba. Maravilha, hein? Nessa última viagem que eu fiz lá em Sumaré. Sumaré. Eu matei de inveja aqui o André. Cheguei aqui e falei, André, eu almocei com Asaf Borba. E almocei com ele, bati um papo com ele, foi muito legal. Gente, nós estamos chegando aqui ao final. Eu espero que essa conclusão final aqui, no sentido de que o caminho de santidade é um caminho de prática em ações, como disse aí o Carlos anteriormente, é o caminho de praticar isso, seja uma realidade na sua vida. Então, que você seja uma pessoa que não somente ouve o Evangelho, mas que você seja uma pessoa que pratique o Evangelho. Amém, Ricardo? Amém. Queria oferecer a sua oportunidade de você dar uma conclusão para tudo que a gente conversou aqui. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui, foi muito prazeroso para mim estar aqui hoje contigo, né? Prazer foi meu, cara. Eu estava querendo fazer isso já há muito tempo. E a gente tem uma alegria. Vai fazer mais vezes. Pois é. A gente tem a alegria de quase toda terça-feira subir para Petrópolis conversando, né? E por conta dessa pandemia a gente deve estar quase 2 meses sem subir, né? Distanciada. A gente fica assim, esse bate-papo. E hoje foi uma alegria conversar contigo e compartilhar com você que está em casa essa conversa. Essa conversa a gente faz sempre, toda semana. E eu quero louvar a Deus por vocês que estiveram com a gente aqui, agradecer por esse momento, reforçando que a gente tem um lema maravilhoso na Igreja Metodista Wesleyana brasileira, que é a santidade como estilo de vida. E eu acho que isso está vinculado a uma compreensão que quem colocou esse lema teve de uma teologia wesleyana mesmo, de John Wesley, né? Sim, de uma santidade, e uma santidade que se manifesta na sociedade. A nossa igreja, graças a Deus, sempre foi presente na sociedade. Uma igreja, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa agora para um seminarista, e ele vai fazer um trabalho da presença da igreja no subúrbio da Baixada Fluminense. E a nossa igreja esteve sempre em lugares onde o povo está atendendo as demandas desse povo. Então, você que está aí, que você possa entender esse legado que nós temos, tanto de John Wesley como o legado da nossa própria igreja metodista wesleyana, a formação dela no Brasil, o nosso lema, santidade como estilo de vida, e possa ser mais parecido com Jesus a cada dia, manifestando essa santidade
aonde você está, na tua família, no teu colégio, na tua universidade, na sua igreja, mas nesse tempo de pandemia a igreja já ficou sendo um lugar muito restrito para a gente começa a perceber que a gente precisa levantar as mãos e adorar a Deus não só no domingo à noite, É verdade. mas na nossa casa, na praça, onde puder. E eu brinco lá na igreja, se a gente quiser um lugar hoje onde tem bastante gente, é só ir para o mercado, né? Vamos para o mercado. O mercado, pelo menos, não sei como é que está aqui em Primavera, mas lá em Magé os mercados estão cheios. Então, É verdade. Tá cheio. se quiser um lugar onde tem gente, vai para o mercado e levanta a mão e começa a adorar a Deus. Mas, enfim, que a gente seja sal da terra e luz do mundo. Um abração para a minha igreja de Piabetá, que eu amo demais. Muita gente lá compartilhando aqui algumas coisas. Um abração, um beijão para todos. No início, pastor Eli, eu mandei abraço para alguns e só uma, a Adriana pediu para eu mandar um abraço para ela. Vou mandar aqui para ela um abraço, que eu esqueci de mandar. Aí a Aline também eu mandei, mas vou mandar de novo para a Aline. E um abração para o pessoal de Piabetá. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês hoje. E para a Igreja de Primavera, para aqueles que também não são da igreja, mas que assistiram essa live, muito bom estar com vocês aqui hoje. Um prazer enorme estar nessa noite com vocês, louvando a Deus pela minha família que está comigo aqui, está nos bastidores aí. Isso, pode citar a sua esposa. Sandra, Raquel e Isaac estão aqui comigo hoje. Sequestrei eles para a gente poder estar aqui hoje com vocês. Eu quero louvar a Deus por vocês. Amém? Obrigado, pastor. Amém. Gente, eu também queria agradecer aqui a presença de vocês aí, que nos acompanhou. As duas igrejas, né? A igreja de Jardim Primavera, a primeira de Jardim Primavera, e a igreja de Piabetá. Muito legal isso. A gente pretende fazer desse espaço aqui um espaço de bate-papo e conversa. A gente vai chamar outras pessoas. Próxima semana, muito provavelmente, vai estar conosco aqui o pastor Reginaldo Souza, e a gente vai conversando um pouco, batendo papo, e a gente vai montar um acervo para o nosso canal do YouTube, porque tudo isso aqui vai ser gravado e vai para o nosso canal do YouTube, e a gente vai separar isso lá e vai fazer uma sessão lá só de bate-papo. E eu queria agradecer demais a vocês. Muito obrigado. Tanta gente aqui, eu não posso citar o nome de todos, né? Mas você aí participou aí, caramba, contribuiu. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença da Sandra, que está ali atrás, né? Da sua filha Raquel, Isaac. E o craque de futebol? Isaac. O botafoguense, né? É corintiano. É corintiano. Por livre e espontânea pressão do pai. Doutor, não me engana, né? Meu coração é corintiano. Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Gente, eu quero apenas agora encerrar. Vou pedir para o pastor Ricardo ele orar pela sua vida, para você que está em casa, pelas nossas vidas. E nós estamos experimentando assim um momento diferente, né? Que é usando a tecnologia, coisa que para nós é novidade, né, Ricardo? Com certeza. Novidade pura. E para mim, que sou antiquado, foi me adaptar a isso muito complicado, mas está sendo interessante. Bem, ele vai estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre nós, e assim amanhã a gente desfrute um dia abençoado na presença de Deus. Amém, Ricardo? Por favor, ore ao Senhor. Amém. Vamos orar junto. Ore você que está na sua casa aí também, tá bom? Pai, te damos graças nessa noite tão maravilhosa, especial, por esse tempo que passamos aqui, por esse diálogo tão maravilhoso, em que caminhamos de uma forma tão prazerosa aqui, conversando sobre as Escrituras, sobre a nossa vida, sobre uma santidade bíblica, uma santidade wesleyana, e nós te louvamos por cada irmão que está agora em casa. Eu me lembro, Senhor, que alguém aqui, em meio às perguntas, pediu oração por um ente querido que está entubado, e esse pedido de oração que essa irmã fez, eu quero fazer também a cada um que está agora em casa, cada família que talvez esteja com problemas de um parente, de um ente querido, que está passando uma situação difícil na sua saúde. Sim, Deus. Ó Pai, eu quero colocar essas vidas também diante do Senhor, pedindo a Tua bênção sobre eles, o Teu cuidado, que o coração seja cheio de uma paz que só o Teu Espírito pode dar, de uma confiança,
de uma esperança no Evangelho verdadeiro, ó Pai, que também não nos isenta das tribulações, mas nos faz olhar para Jesus nesse momento. Eu quero te pedir que isso seja realizado no coração dos teus filhos. Abençoe cada família aqui, Senhor, que esteve conosco, cada membro da Igreja Metodista Wesleyana em Jardim Primavera, na primeira de Jardim Primavera, cada irmão da igreja de Piabetá, cada visitante que esteve assistindo essa live, cada um que gastou e teve um tempo conosco aqui. Muito obrigado. Abençoe os teus filhos e nos abençoe, Senhor. Que esse tempo de desafios tão grandes seja um tempo onde nós venhamos manifestar a tua glória através de nós. Nos dê sabedoria e graça para isso e nos abençoe. Obrigado por essa noite. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, gente. Muito bom, Ricardo. Som, a paz do Senhor, meus amados. E assim, nós estamos encerrando mais uma IBD, né? Mas antes do nosso encerramento, vamos louvar ao Senhor mais uma vez, né? Eu gostaria de convidar os irmãos que estão aqui presentes a se colocarem de pé. Vamos louvar um hino que eu gosto muito, que é o Guia-me Sempre. Hoje, nesta manhã, nós falamos um pouco sobre a possibilidade, né, de conectar fé e razão no ambiente universitário, como isso repercute na sociedade, né? Os problemas que a gente encontra em negar a fé, os problemas psicológicos, sociais, comportamentais que vêm por causa desse simples negação, né? Negar a fé. Então, é um ambiente complicado, conturbado, muito desafiador que os pais encontram hoje quando enviam seus filhos jovens, né, para o ambiente universitário. E esse hino, ele vai falar aqui ao longo dele que é um pedido, é uma oração, né, que pede para que o Senhor nos guie sempre, né? Então vamos pedir ao Senhor que nos guie, nos dê sabedoria, discernimento para atravessar esse período de nossas vidas, né, crendo no Senhor, que Ele é quem nos dá inteligência e discernimento para lidar com os problemas mais difíceis que possam existir, amém? Então vamos louvar o Senhor. Eu convido vocês a estarem conosco, louvando ao Senhor nesta manhã. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz.
rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz, te obedecer. Então guia-me sempre, Senhor, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Aleluias. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino, para o seu reino, me conduz pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Rege-me, rege-me em tudo, meu Jesus. Mais uma vez declare: rege-me em tudo, meu Jesus. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ele, irmãos. Que nós possamos pedir sempre que o Senhor venha reger nossas vidas em tudo. Amém? Porque, como diz a canção, quando Ele está conosco, irmãos, a gente não teme a escuridão, a gente descansa, porque
sabe em quem confia, sabe que o Deus guia os nossos passos. Amém? Amém, amados. Eu queria agradecer você que nos acompanhou aqui nessa manhã, você que assistiu através do YouTube a conversa do nosso pastor Eli com o pastor Ricardo acerca da influência, né, do cristão na sociedade, o papel de sal e luz do mundo. É muito importante, né, irmãos? Ainda mais tratando do tema que nós trabalhamos aqui também nessa manhã, sobre a questão da fé e da razão. Amados, se você está nos assistindo nesse momento, quero dizer para vocês que nós temos um almoço delicioso que está sendo vendido aqui na nossa igreja, tá? Convido vocês a virem comprar, compartilhar desse momento conosco, contribuir com a ação social da igreja, para o crescimento dos trabalhos da nossa igreja aqui, certo? Nós estamos aqui com frango grelhado e também com pernil no valor de R$14, um alimento delicioso, irmãos. Uma oportunidade de você dar folga, um descanso para sua esposa, para sua varoa, né? E desfrutar de um bom alimento. Amém? Então, eu mais uma vez agradeço e gostaria de estar orando agora pelo encerramento desse nosso encontro e já reforçando para que você esteja conosco participando na semana que vem, aqui nessa manhã presencialmente, de preferência, se possível. Amém, irmãos? Então, oremos. Pai amado e querido, te damos graças, Senhor Deus, por mais oportunidade de estarmos aqui na tua casa, compartilhando da tua palavra, Senhor Deus. Pai amado, nós cremos que o Senhor é quem guia, que conduz nossas vidas, e então nós te damos graças, meu Pai, pela oportunidade de aprender um pouco mais acerca da tua palavra, do teu evangelho, e que essa palavra possa penetrar nossos corações, Senhor Deus, e teu Espírito Santo venha revelar aquilo que por algum motivo ficou oculto ao nosso entendimento, Senhor Deus. Revele, Senhor, a tua palavra a nós, e nós possamos aprender como aplicar isso em nossas vidas, nos nossos lares, na educação de nossos filhos, e sendo influência, sendo sal e luz para este mundo que precisa de ti, meu Pai, porque caminha para as trevas. Mas nós cremos na tua palavra, na tua verdade, na luz que vem através do conhecimento do teu evangelho, Senhor Deus. Então toma nossas vidas em tuas mãos, receba, Senhor, nesse momento de adoração, de louvor a ti, como cheiro suave, meu Pai, e agradável às tuas narinas, Senhor Deus, e nós possamos desfrutar de uma tarde de domingo abençoada na tua presença, e que logo mais possamos estar reunidos novamente para glorificar e bendizer o teu santo nome, porque tu és digno de receber, Senhor Deus, a nossa adoração. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados, um grande abraço e até logo mais. Esperamos vocês. Fiquem com Deus. Amém.